Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que alegria nós estamos juntos na casa do Senhor esta noite, né? Como o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. É uma alegria para nós estarmos hoje à noite estudando junto com cada um dos irmãos a palavra de Deus. Como os irmãos estão sabendo, nós que estamos estudando o livro de Gênesis e já terminamos os 12 primeiros capítulos e agora entramos na história de Abraão. Esta noite nós teremos mais um estudo especial dedicado ao livro de Gênesis e cremos que o Senhor vai nos abençoar rica e poderosamente. Eu preciso muito que você acompanhe bastante tudo que hoje vamos ensinar. Temos um vídeo especialmente feito, temos gravuras, temos muita coisa para aprender essa noite. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No último estudo de quarta-feira, pastor Elias Santana trabalhou com a arca, né? E hoje eu quero trabalhar com a Torre de Babel. Nós teremos esse estudo hoje e provavelmente mais um estudo na quarta-feira que vem sobre a Torre de Babel. Eu quero que você abra, por gentileza, mesmo sabendo que a torre está em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Para que você entenda o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 11, eu preciso que você vá comigo a Gênesis capítulo 10, sobre os descendentes de Noé. Amém? E assim diz Gênesis 10, capítulo 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Aí o versículo 2 vem com os filhos de Jafé, né? E aí eu preciso que os irmãos possam me acompanhar e ir comigo no versículo 6, que é o versículo que me interessa. E os filhos de Cão, Cão era então o segundo, né? Filhos de Cão, segundo aqui na lista, são Cuxi, Misaim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá, e os filhos de Ramá, Seba e Dedá. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino, preste bastante atenção a esses nomes, irmãos, foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinar. Terra de Sinar. Então, este personagem forte chamado Nimrod, ele tem 4 grandes cidades só nesta terra chamada Terra de Sinar. Babel, Ereque, Acade e Cainé. E desta mesma terra saiu a Síria. Ou seja, ele continua o seu projeto imperialista, este homem, e ele chega na Síria e ele edifica Nínive, Rebote-ir e Calá. E Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Aí vem, obviamente, com os demais descendentes. Eu quero lhe chamar a atenção sobre este personagem, que ele é muito importante, Nimrod, porque Nimrod foi o primeiro grande
rei na face da terra depois do dilúvio. E ele não era um rei somente sobre uma cidade. Ele era um rei sobre várias cidades, inúmeras cidades. E numa região que nós chamamos hoje Mesopotâmia. E o que eu acho interessante é que a maior cidade deste homem chamado Nimrod teve o nome de Babel, ou Babilônia. E é interessante porque foi nesta cidade que foi construída a tal torre que tentou alcançar os céus e fazer prodigiosos os nomes destes que aqui estão. E agora eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 11. Olha que interessante. Gênesis 11, versículo 1 em diante diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Olha que interessante, né? Acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Esta tal terra de Sinar é a mesma aonde este homem chamado Nimrod edifica as primeiras cidades. Porque em Gênesis 10 e 9 diz exatamente que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. E no versículo 10 de Gênesis 10 diz que o reino dele foi em Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinar. Então veja que Gênesis 11, no seu início, está falando então dos descendentes de quem? De Cã. Gênesis 11, no seu início, está falando dos descendentes de Cã, o segundo filho de Noé. E disse que esses descendentes de Cã, eles simplesmente acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Então, olha que interessante. Quando você pega a geografia bíblica e você junta os dois textos, você vê que Ararat, onde a arca pousou, é um grande monte na Turquia, fica bem ao norte. E aí os descendentes de Cã descem lá da Turquia, bem ao norte, vêm para o Oriente Médio, e ali no Oriente Médio eles se estabelecem na terra de Sinar, que é esta terra aonde Nimrod, que é um dos descendentes de Cã, na verdade neto de Cã, filho de Cush, né? Esse Nimrod, bisneto de Adão, este homem funda essas 4 cidades na tal região de Sinar. E lá eles ficam porque era uma região muito próspera, rica, chamada crescente fértil, porque estava entre os 2 rios. E o que eu acho interessante é que, ficando ali nessa cidade de Sinar, habitaram ali. A Bíblia em Gênesis 11, pastor, não diz quem são esses, mas a Bíblia não precisa dizer em Gênesis 11 que eram os descendentes de Cã, porque em Gênesis 10 já diz que os descendentes de Cã é que vão para a terra de Sinar, e Nimrod, no versículo 10 e no versículo 11, Nimrod é esse grande imperador de toda essa região que funda todas estas cidades. E o que nos chama a atenção é porque Nimrod ele iria fazer uma grande torre. Porque olha que interessante, versículo 3. E disseram uns aos outros, ou seja, os descendentes de Cã, eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi feito o tijolo por pedra e o betume por cal. Aí eles fizeram tijolos,
no lugar de argamassa, de cimento, botaram betume e disseram, versículo 4, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. Ué, para que uma torre? E para que uma torre que toca os céus? E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aí o que aconteceu? Desceu o Senhor. E o Senhor desceu para ver a tal da cidade, e a tal da torre, e os filhos dos homens que edificaram. E o Senhor, repreendendo, disse, eis que o povo é um só, e todos têm a mesma língua. E isto que começaram a fazer, agora não haverá restrição para tudo que o homem intente fazer. E aí o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso se chamou seu nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E aí é que vem a geração de Sem, de onde vem Abraão e os israelitas. A pergunta que nós fazemos esta noite, nesse estudo especial sobre a Torre de Babel, é: o que está acontecendo aqui? Por que o Senhor desce e não gosta do que vê? O que há por trás desta tal torre? O que na verdade aqui está acontecendo? Bem, amados irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do Geuelzinho, que nos trouxe um estudo muito bom sobre a Torre de Babel, no estudo diário da leitura bíblica. E agora nós queremos aprofundar tudo aquilo que nós aprendemos na leitura diária. Qual o problema? Qual o problema de Deus simplesmente não ter gostado do que aqui está acontecendo? Olho bem grande agora no vídeo. Eu preciso que você olhe agora o vídeo para que você possa, por gentileza, enxergar algumas imagens que nós precisamos que você veja para entender o que aqui está acontecendo. Joel, me ajude à primeira imagem. Vamos, por gentileza. Ok? Você está vendo aí a primeira imagem. Você está vendo aí a primeira imagem. Veja comigo que você tem aí Noé e os 3 filhos, está vendo? Sem, Cão e Jafé. E embaixo você tem os descendentes. Os descendentes. Sem nenhum problema, tudo direitinho, identificou, né? Ótimo. Vamos agora, por gentileza, para a segunda imagem. A segunda imagem é a imagem que focaliza Sem. E eu quero que você focalize Sem, porque olha que interessante, ó. Sem é um dos filhos de Noé, que Noé abençoou numa posição muito especial, porque de Sem é que viria Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Sem gerou, está vendo aí? Elão, Assur, Arfaxade. E Arfaxade é quem me interessa, porque ele gera Selá, está vendo? Que gera Éber. Aí está o número 2, em cima do Éber. E aí Éber gera 2 filhos, Peleg e Joctã. Peleg gera Reu, Reu gera Serug, Serug Naor, e Naor gera Terá. Quem é Terá? Terá é pai de Abraão, está vendo aí? E Abraão, ele gera Isaac, Isaac gera Jacó,
está vendo as setas? E de Jacó vêm todos os israelitas. Isso é muito importante. Agora vamos para a imagem número 3. A imagem 3, por gentileza, focalize os descendentes agora de Cão, ou Cã. Está vendo aí comigo, meu irmão? Olha que interessante. Cão teve 4 filhos. E dos 4, eu quero destacar Cuxi. E Cuxi teve vários filhos, que eu quero destacar Nimrod, porque a Bíblia destaca Nimrod. E o que é interessante sobre esse Nimrod é que, segundo a palavra de Deus, você está vendo, ele é que simplesmente, com a descendência de Cão todinha, eles descem para essa tal terra de Sinar. E lá eles fundam várias cidades, e Nimrod é simplesmente o rei soberano sobre todas estas cidades que a Bíblia fala. Então, olha que interessante, ó quem é Nimrod. Aqui do lado, é lógico, a gente tem um retrato de Nimrod desenhado, mas é óbvio que ninguém tem a foto ou retrato dele. Era uma imagem que se divulgava sobre ele, né? E veja que Nimrod, esse poderoso caçador diante do Senhor, Nimrod simplesmente ele é filho de Cuxi, neto de Cão e bisneto de Noé. E esse homem foi o primeiro imperador mundial na Terra. Esse homem, ele fundou a grande cidade de Babel. E de Babel, você se lembra como está em Gênesis? Ele foi simplesmente em todo o território de Sinar, que é literalmente a Mesopotâmia, já já te mostro isso. Ele foi em todo o território de Sinar, fundando várias cidades. E o que é interessante é o seguinte, cada uma dessas cidades completamente fortificada, absolutamente fortificada, e cada uma dessas cidades tinha uma grande torre chamada Zigurat, que é onde estavam os templos para que os deuses descessem, e ao descerem esses deuses poderiam falar com a humanidade. Espera aí, pastor. Volte, Jeuelzinho, na primeira imagem. Presta atenção. Espera aí, pastor. Noé, pai dos 3, não era um homem justo que andava com Deus? Era. Noé não era um homem maravilhoso e abençoado que Deus tinha? Sim. É lógico que sim. Agora pode voltar a imagem para mim, filho. Obrigado. Muito obrigado, filho. Noé não era um homem absolutamente dedicado ao Senhor? Era absolutamente dedicado ao Senhor. O que está acontecendo com a geração de Cã, ou de Cão? O que ocorreu com essa geração? Os irmãos já pensaram que a briga entre pai e filho talvez fosse muito mais séria do que a Bíblia relata para nós? Os irmãos se lembram que Noé bebe da vinha que plantou, e Noé simplesmente fica nu, e Cã vê e critica, sai para rir do pai para os irmãos, e os irmãos, numa atitude Sem e Jafé, numa atitude completamente diferente, eles vêm de costas e colocam sobre o pai o manto. Será que uma atitude dessa não designa
a natureza desse menino, desse homem, como alguém não tão ligado ao respeito, como alguém não tão ligado à obediência ao pai, como alguém não tão ligado à submissão ao pai, como alguém que é diferente na família e que talvez esteja longe da presença do Senhor. Olha que interessante, se você parar e pensar, cão não pede perdão para o pai. Se você parar e pensar, cão não pede ao pai, pai, me desculpe. Ao contrário. E enflanca arrogância. Ele sai de perto do pai e ele vai para a terra de Sinar e parece que ali os seus descendentes têm do patriarca Cã, o cão, ensinos sobre tudo sobre o dilúvio e antes do dilúvio, de alguma forma incorretos, de alguma forma errados, de alguma forma absolutamente diferentes do que Noé sabia e passou para Sem e Jafé. É interessante, mas Noé diz assim: o Deus de Sem abençoe a Jafé. Está notando que Sem, de onde viria Abraão, como eu te mostrei, tinha Deus como Deus. E Jafé habitaria nas tendas de Sem, o que significa uma submissão a Sem. Mas não se diz nada sobre Cã. A briga entre pai e filho foi muito mais séria do que você pensa e do que eu imagino. E Cã desce lá do Ararat para a Mesopotâmia. E Cã, através dos seus filhos e netos, principalmente o seu neto Nimrod, estabelece cidades fortes. São os sumérios, grandiosas, poderosas, mas que no centro de cada uma tinha uma torre. E nessa torre, eles acreditavam que os espíritos que cuidavam das cidades desciam para abençoar as cidades. Que história é essa de espírito? Que história é essa de torre? Eles olhavam para essas torres chamadas zigurates e eles acreditavam que elas eram portais que davam acesso ao céu. E ao mesmo tempo era uma construção altíssima, porque eles tinham medo de um novo dilúvio. Como é que Nimrod sabe de todas essas coisas? E em cada cidade que ele funda, ele coloca um zigurate. Como é que ele faz isso? Se não em razão de tudo que ouviu do seu grande patriarca Cã, da mulher de Cã, e uma nova descendência se levanta na Bíblia, que, de novo, não conhece ao Senhor, nem a sua palavra. Pastor, pelo amor de Deus, nunca tinha visto isso, é? Eu fiz um vídeo especial agora para você entender o que eram essas cidades que o nosso querido Nimrod fundou e o que eram esses zigurates, o que eram essas torres. E aí a gente vai conversar, depois que o vídeo terminar, sobre a grande Torre de Babel. E você vai entender por que Deus a desprezou. Vídeo muito especial, mas não perca um único detalhe agora. Aprenda, por gentileza, junto agora comigo. Por gentileza, Geuelzinho,
Pode soltar o vídeo. Continuemos então nosso estudo. Bastante atenção agora, por gentileza, no vídeo, né, neste vídeo, porque nós temos muita coisa importante a passar a todos os irmãos. Bem, vamos juntos. Para que o irmão localize direitinho aonde foi erguida a Torre de Babel, nós temos aqui um mapa mundi. Aqui está a América do Norte, aqui está Estados Unidos, Canadá, México. Aqui nós temos a América do Sul, Brasil, Argentina, Peru, Uruguai, aqui a América Central, Honduras, né? Lá do outro lado, a Austrália, tá vendo? No cantinho, a querida Oceania. E aqui a grande Europa ao centro. Itália, França, Alemanha, Grécia, né? Aqui a África e o maior de todos os continentes, a Ásia. A Torre de Babel foi estabelecida aqui na Ásia, no que nós chamamos de crescente fértil, ou seja, exatamente nesse ponto aqui. Preste bastante atenção, ó. Exatamente aqui. Aqui se erigiu a Torre de Babel. Pelos dados bíblicos, foi exatamente em algum ponto por aqui. E o que é interessante, vamos agora ampliar esse destaque que demos aqui. Vou destacar de novo, ó. Olha aqui, ó. Nós vamos ampliar esta região agora num segundo mapa. Olha que interessante. Aqui você tem aquela partezinha que nós destacamos num nível muito grande. E aqui é o que a gente chama de Mesopotâmia, essa parte em verde mais escuro. Mesopotâmia por quê? Porque entre Potamos, entre dois rios, e ali está o rio Eufrates e o rio Tigres. Olha que interessante. Quando a Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, que os filhos de Cã, lá em Gênesis 10, eram Cuxi, Misaim, Put, Canaã, e que aí 7, os filhos de Cuxi, e aí versículo 8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, e foi valente caçador como diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Você veja que este personagem bíblico, filho de Cuxi, portanto neto de Cã e bisneto de Noé, porque Noé gera Cã, Cã gera Cuxi, e Cuxi gera exatamente Nimrod. Olha que interessante. O versículo 10 diz que o princípio do seu reino, a primeira cidade que ele forma foi Babel. Olha aqui, ó. Olhe para o mapa, ó. Babilônia, aqui, Babel. Então aqui foi a primeira cidade que Nimrod ele levantou, ok? Foi Babel. E depois Ereque. Ereque, os grandes historiadores dizem que pode ser essa cidade aqui, ó, que hoje é chamado Uruk, né? Mas já eu vou lhe mostrar um outro mapa que tem uma cidade pertinho aqui de Uruk, que pode ser a antiga Ereque também, mas alguns historiadores dizem que é essa Uruk. E aí olha que interessante, e aí depois ele levantou mais duas cidades, Acade, olha onde está Acade, aqui ó, Acade, tá vendo? Acade e Calné. Calné não se tem muita certeza. Alguns dizem que é Lagash ali ao lado e etc. Mas não se tem muita certeza da localização. Mas veja, só aqui ele levanta 4 cidades. Aqui na terra de Sinar. A terra de Sinar é exatamente essa parte aqui, ó. Eu não poderia chamar de rosa,
é uma outra cor aqui, mas tá bom. Você tá vendo no meio do verde esse rosa alaranjado. Homem não tem jeito, né? A gente é meio ruim em matéria de cores, né? Mas tá bom. E aí o que acontece? Ele funda essas 4 cidades aqui, exatamente na terra de Sinar. A terra de Sinar é o que a gente chama aqui, ó, embaixo da Baixa Mesopotâmia. E olha que interessante, ele simplesmente sai de lá e sobe. Ele sobe lá na Síria. Tá vendo lá em cima? E ele funda, ó, lá em cima, Nínive. Ele era poderoso, esse homem mesmo. Ele funda Nínive, aí Rebote-ir e Calar. Rebote-ir e Calar, ninguém sabe muito bem onde foi. E agora, depois de fundar Nínive, o versículo 12 de Gênesis 10 diz que ele edificou Nínive, Rebote-ir e Calar, e entre Nínive e Calar, a grande cidade de Rezém. Alguns dizem que Rezém, irmãos, seria aqui Assur, a Assur atual. Muito bem. Então, se você parar e pensar, olha que interessante. Olha o tanto de cidades que este homem fundou. Este que era o bisneto de Noé, filho exatamente de Cuxi, e Cuxi era filho de Cã, e Cã era quem? Filho de Noé. O que eu acho interessante é o seguinte, olha que fantástico isso aqui. Vamos para um novo mapa. Se você parar e pensar, as primeiras sociedades, depois que a arca baixou, quanto aos filhos de Cã, se estabeleceram aqui, ó, nessa parte rosa, chamada Mesopotâmia. E veja, meus amados irmãos, que este bisneto de Noé é um grande, poderoso homem na terra. Ele é simplesmente o primeiro grande imperador. E ele forma todo esse império de rosa aqui, ó. Tudo isso estava nas mãos dele. Ele vai conquistando essas cidades, ele vai formando essas cidades e botando sob o seu despotismo. Tanto é que depois você tem três grandes civilizações. Você tem aqui, ó, os sumérios, ali, ó, Uruk, Eridu. Então, é Eridu que eu queria falar com os irmãos, porque dizem que ele fundou Babel e Erech. Aí ninguém sabe se realmente Erech é essa Uruk ou Eridu. E Ur foi de onde o nosso querido Abraão foi retirado. Ur, né? Daqui veio uma segunda grande civilização, os assírios, né? Mas quem fundou tudo isso foi esse grande homem, e daqui vem os babilônicos, né? Também os babilônicos. Olha o poder desse homem. Amados, por que eles se estabeleceram naquela porção de terra? Por uma razão simples. Olha que interessante. Aqui, depois que a arca baixou e os descendentes, cada um foi para um canto, e a gente já estudou isso no nosso estudo diário, né? Aqui os filhos de Cã se estabeleceram de forma muito grande, muito forte, por causa do crescente fértil, ou seja, a fertilidade da terra. Aqui, em razão do rio Tigres e Eufrates, você está vendo toda essa parte verde aqui? Toda essa parte verde? Pois é, aqui era muito bom para produzir a agricultura. Aqui era que nem o Brasil, tudo que se plantava, colhia. Então, olha que interessante, ó. Aqui você tem a Babilônia, Babel, onde foi o início do reinado de Nimrod. Aqui você tem Uruk ou Eridu,
que a Bíblia chama de Erech, né? Ur dos Caldeus está ali do ladinho, né? De onde saiu Abraão. E lá em cima você tem Nínive. Então toda essa região aqui foi habitada por esses descendentes de Cã. E veja que eles habitam que há de realmente melhor na terra para produzir o quê? Produzir alimentos e poder cuidar de gados. E o que eu acho interessante é exatamente isso, ó. Veja que eles vêm também para cá, ó. Tá vendo, ó? Canaã, ó, são os descendentes de Cã. E eles vão até o Egito. Olha lá o Egito, ó. Até o Egito. Então, de bobos, eles não tinham nada, ao contrário, eram muito inteligentes. Assim como tinha o rio Eufrates e o rio Tigres para dar toda a vida para eles aqui, também lá do outro lado, no Egito, tinha o rio Nilo, que possibilitava a vida, a produção, a plantação. E esse primeiro grande imperador mundial, Nimrod, ele foi esse homem aqui, ó, que se estabeleceu nesta terra inteira. E foi nesta terra aqui, da Mesopotâmia, que surgiu a Torre de Babel. Agora, vamos, por gentileza, compreender outro fato. Hoje, tá vendo aí o rio Tigre e Eufrates? Tá vendo toda essa parte de verde? Era um império do nosso grande personagem destacado esta noite, Nimrod. Hoje seria parte do Kuwait, parte do Iraque, parte da Síria e parte do Irã. Né? Olha que interessante, parte do Irã. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui na mão de Nimrod. E o que eu acho interessante é que, como eram cada uma dessas cidades, Uruk, Babel, olha a estrutura das cidades, irmãos, tá vendo? Muito bem construída, sempre do lado do rio Tigres e do rio Eufrates, tá vendo? E eram construções muito bem feitas, era uma civilização que não era brincadeira, era muito forte. Você tá vendo? Casas sempre mais ou menos iguais, e o que é interessante é destacar para os irmãos que sempre no centro da cidade tinha uma grande torre que era um templo de adoração. Tá vendo ali? Vamos de novo, ó. Olha aqui que interessante, ó. Olha como deveria ser cada uma das cidades segundo os grandes historiadores. E tá vendo ali no centro uma escada que leva lá em cima? Um grande templo de adoração. Olha aqui, ó. Aqui são ruínas. E esse muro que o irmão está vendo aqui, ó, é ruína de uma destas cidades daquela época. Por irmão ver e atestar os fatos absolutamente históricos. Quando Deus nos dê a oportunidade de visitar toda essa área, nós vamos, né, irmãos, todos nós vamos ter a visão direta de tudo isso como era. Agora, ó que interessante, deixa eu lhe chamar a atenção. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma imagem do que seria a tal da Uruk ou Erech, né? São cidades feitas com as casas, as devidas ruas. E tá vendo o prédio ali, ó, os muros da cidade, tá vendo? E tá vendo o prédio mais alto lá no centro? Aquilo ali é um templo de adoração chamado Zigurate. E a Torre de Babel teria aquele formato, porque em todas as cidades essa construção mais alta existe. E ela é feita em todas as cidades. Olha que interessante, ó. Aqui uma demonstração da grande Babilônia, né? Da cidade central, Babel, né? Olha que cidade enorme, o rio correndo do lado, você pode ver as casas pequenininhas, a entrada da cidade, muito bonita, de azul, tá vendo aí? Agora, o que é esse prédio imponente aí no meio e o maior de todos, parecendo uma torre? O nome disso é Zigurate.
zigurate, e a Torre de Babel teria exatamente esta forma. Olha aí, ó. Toda cidade tem um zigurate. Toda cidade que a Nimrod fundou e dominava tinha um zigurate. E o zigurate era mais ou menos esse tipo de construção. Enorme, né? Chegando até o céu, né? Olha que interessante. Aqui não um desenho, mas uma figura real. Deus ainda vai nos dar a alegria de um dia visitar isso aqui na Mesopotâmia, irmãos. Todos nós vamos ter esta felicidade e a gente vai poder subir nessa escada e ver o que tem lá dentro, bem de pertinho, né? Isso aqui é construção da época de Nimrod. Olha que fantástico. Agora, o que era um zigurate? Um zigurate, na verdade, era um templo estabelecido pelos mesopotâmicos e que tinha a seguinte estrutura. Olha que legal. Em primeiro lugar, aqui, ó, as escadas, tá vendo? Tá vendo? As escadas que sobe. Você tem escada na frente e na lateral. Tá vendo o número 1? E essas escadas davam acesso ao pátio do templo e ao templo, que é o número 7, tá? E aí, o que acontece? Segundo eles, esses zigurates eram locais feitos para que os espíritos daquela cidade, os deuses daquela cidade que abençoavam aquela cidade pudessem descer. Aí os deuses desciam lá no 7, que é o templo, e um só homem tinha a possibilidade de subir nesta escada aqui e se encontrar com os deuses e trazia da parte dos deuses o quê? Toda a recomendação para os demais homens, tá bom? Então essas escadarias não poderiam ser subidas por ninguém a não ser os grandes reis. E óbvio, quem era o grande imperador dessa época? Nimrod. E quem é que fez o maior zigurate de todos, que foi a Torre de Babel? Provavelmente Nimrod, porque ele quis fazer em Babel a maior de todos os templos, o maior de todos os zigurates. Segunda parte que está aí, ó, 2, ó, tá vendo? É chamado de contrafortes, por quê? Porque serviam como base de sustentação do próprio templo. Esse 2 tinha em tudo que é lado. Eles serviam como base, é contraforte, para sustentar a escada, o acesso e para não deixar cair o templo. 3 é o portão. Esse portão, só quem podia nele subir eram os reis sacerdotes. Interessante é o 4. Tá vendo ali o 4? Cheio de buraquinho? São os buracos laterais, né? Tá vendo que é cheio de buraco? Pois é. Você sabe para que é isso? Eles vieram de uma experiência muito traumática, que foi o quê? O dilúvio. Aí eles diziam com eles, olha, se os deuses quiserem de novo destruir a terra com água, a população inteira entra aqui dentro e a gente sobe aqui, porque isso é uma construção enorme, a gente fica ali no 6, que são os pátios maiores, e a água não vai nos afogar porque ela vai sair por todos esses buracos, né? E aí a gente está seguro aqui. Era uma construção também antidilúvio, segundo eles, né? Você, obviamente, tem os drenos, né? Os drenos é aquele ponto 5 ali, ó, que desce retinho do lado do buraco. Porque se a chuva chegasse até lá em cima e ela era drenada, descia e acabou. O terraço, onde ficariam todos os sacerdotes daqueles deuses ali da Babilônia, e excepcionalmente o povo, se viesse um novo dilúvio, por isso que tinha que alcançar até o céu, né, para eles não serem submersos se houvesse um novo dilúvio.
E o templo? O templo era o local onde os, entre aspas, deuses, né? Os espíritos malignos, a gente sabe, se aproximavam dos grandes reis, dominavam os reis e ali eles davam diretrizes de colheita, de tempo, de astrologia, davam diretrizes no tocante a guerras. Então, cada cidade fundada por Nimrod tinha um zigurate. E o que é interessante é que Nimrod resolveu fazer, como era o grande, poderoso homem dessa época, Nimrod resolveu fazer o maior de todos os zigurates, chamado a Torre de Babel, porque Babel era o centro do seu comando e do seu poder. E aqui está, os zigurates eram assim locais muito bonitos, com árvores, com tudo. E isso aqui tinha em cada uma daquelas cidades. Olha que interessante, irmãos. Deixa eu lhe mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é um mapa ali do querido Crescente Fértil, ou seja, da Mesopotâmia. Então você está vendo o rio Eufrates e ali em cima o rio Tigre. Você está vendo cada uma destas verdes, azuis, cada um dessas piramidezinhas verdes e azuis era um zigurate que existia. Isso significa o quê? Ó que interessante, aqui, ó, por exemplo, na Babilônia, na cidade de Babel, você tinha uma cidade fortificada com uma grande muralha para proteção, e você tinha todas aquelas casas naquele estilo que você viu, e você tinha um grande zigurate, ou seja, aquela torre que era chamado ponto de contato com os deuses. Com os deuses. E aí, ó, cada cidadezinha, tá vendo aqui embaixo, ó, Ur dos caldeus, Eridu, Uru que tinha, tá? Lá em cima também, ó lá, ó, todas lá em cima. Por quê? Porque tudo isto era conduzido, tudo isto era absolutamente dominado por Nimrod, que se transformou no primeiro grande imperador, no primeiro grande homem forte de todos, absolutamente todos nesse momento. Nimrod, ele é um dos primeiros tipos do que vem lá no Apocalipse chamado Anticristo. É interessante isso. Então, irmãos, há um tanto de zigurates que você poderá visitar depois que essa pandemia acabar e o Senhor vai te abençoar bastante, você vai poder viajar para aquele território e visitar, né? Conhecer todos esses zigurates, ok? Aqui estão as fontes, nós não tiramos essas informações do nada, aqui estão as fontes, e tá aí, Apaixonados por História, muito bom. Os livros do professor Paul, do professor Lake, do professor Michel, são muito bons. Eles trazem todas essas informações que eu passei para os irmãos, e com base em tudo que nós vimos, vamos então agora voltar juntos ao nosso estudo. Por gentileza, vamos agora retornar. Joel, por gentileza. Glória a Deus. Que interessante, né, irmãos? Que interessante. Agora deixa eu fazer uma pergunta fundamental para você que está me ouvindo. Você entendeu que em cada cidade que este grande homem chamado Nimrod, ele simplesmente edificava e levantava? Você consegue entender que em cada cidade, além de ter os muros, as casas, o poder, tinha esse templo, esse zigurate, esta torre? Você sabe o que era esta torre? Essa torre era o que eles chamavam de Portal do Céu, ou Porta do Céu.
Era o local onde eles criam que os espíritos que protegiam as cidades desciam para, ali descendo, verificarem direitinho o que estava acontecendo, punir quem tinha que ser punido, abençoar quem tinha que ser abençoado, dar diretrizes sobre como deveria ser a agricultura, como deveria ser a pecuária, se aquele povo daquela cidade poderia ou não sair para a guerra. Me responda o seguinte: em algum ponto do Gênesis, Deus mandou fazer isso? Em algum ponto do Gênesis você vê Deus ensinando isso para Noé? Para seus filhos? Noé, que era homem justo, temente, andava com Deus, será que Noé andou antes do dilúvio e depois do dilúvio, aí Noé não andava mais com Deus? É lógico que Noé, como eu e você, era sujeito às mesmas paixões, é lógico, ele plantou uma vinha, é lógico, ele ficou embriagado e ficou pelado. Mas presta atenção, veja que de alguma forma, esse filho chamado Cã, em algumas tradições o chamam de Cão, esse filho chamado Cã, de alguma forma a briga entre ele e o pai foi tão séria que ele se separa de tal forma do pai que ele, por intermédio dos seus descendentes, ele simplesmente procura mostrar a nós que se afastou não só do pai, mas se afastou de Deus. E o que eu acho interessante é que Babel significa portal de acesso a Deus. Babel significa um outro acesso a Deus, significando que todos esses personagens, Cush, Nimrod, eram homens que simplesmente estavam fundando grandes cidades, grandes civilizações, civilizações muito fortes, mas que quando Deus olhou para tudo aquilo, Deus desprezou. Deus não gostou. Deus não gostou do que viu, não porque o homem tivesse a possibilidade de ter acesso a ele se fizesse uma torre enorme. Nós sabemos que os céus dos céus, aonde Deus está, é impossível o homem chegar. Agora eu quero que você compreenda algo que é extremamente simples. Quando Deus desceu e Deus reprovou, Deus estava reprovando toda uma geração que estava diante dele absolutamente incorreta. Completamente incorreta, ou seja, esse homem chamado Nimrod, ele funda todo um império, que é praticamente o primeiro império mundial, é esse de Nimrod. E na história você não tem o nome Nimrod, mas você tem o nome Sargão I, Sargão II, os grandes homens da nossa querida Suméria. E o que eu acho interessante é que esse Nimrod, há três formas de interpretar. Os judeus, quando estudam Nimrod, dizem que Nimrod era, na verdade, um homem bom, um grande caçador que teve a bênção de Deus. Tem uma segunda corrente que diz o seguinte, que Nimrod, e aí, obviamente, segunda corrente, diz o seguinte, que Nimrod era mais um conterrâneo, um político habilidoso, mas que não tinha problema nenhum. E que Babel, então, com todos esses zigurates, tinham sido fundadas por gerações posteriores a Nimrod, que fizeram aquilo que não estava no desejo de Deus. E há uma terceira corrente que diz, não, a expressão Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, significa aquele que está contrário a Deus. Diante de significa aquele que se posiciona absolutamente de forma contrária a Deus. E
Porque nós, no Brasil para Cristo, acreditamos muito mais nessa terceira posição. Em primeiro lugar, por causa de todo o fenômeno histórico que eu te mostrei, e que estas cidades, com estas torres chamadas zigurates, eram uma tentativa do homem ter acesso a Deus de outra forma e, na verdade, dava acesso literal a espíritos demoníacos. E porque em Apocalipse, como nós já estudamos, lá se diz de forma muito clara: caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Então, em Babel, ou seja, aqui na Babilônia, que nasceu toda forma de religião incorreta e falsa. Nasceu todas as prostituições em natureza espiritual. E o que é interessante é que esse Nimrod, ele é o primeiro tipo de alguém que lá no Apocalipse será muito forte. E será um grande imperador mundial que é o anticristo. E interessante que o anticristo, pode pegar os nossos estudos de Apocalipse, ele tem como sua grande capital a grande Babilônia. E antes de Jesus descer e estabelecer o seu reino mundial e milenal em Jerusalém, ele destrói a grande Babilônia. Eu vou pedir para que o Weber, até antes do estudo encerrar, o Weber possa colocar para os irmãos exatamente em Apocalipse onde é que está a queda da grande Babilônia. Foi um conjunto de estudos de praticamente uma semana, e se você quiser depois relembrar ou estudar, ficará aí à sua disposição. Tá bom? Weber, me ajude nisso, por gentileza. Agora escute, aqui nasce. Aqui então se levanta um povo com uma outra forma de adorar a Deus, com uma outra forma de servir a Deus, e Deus desce, Deus olha, e Deus simplesmente não gosta de nada do que vê. E Deus simplesmente confunde as línguas, e este povo tem que parar todo este projeto. Não que Deus tivesse medo do homem chegar aos céus dos céus, isso é impossível. Mas é interessante como esta Torre de Babel é símbolo de toda esta geração, deste filho de Noé chamado Cã, e veja que esse menino resolveu se afastar profundamente da presença de Deus. E aí, na quarta-feira que vem, nós vamos estudar o seguinte: que religião era essa? O que eles pregavam? O que eles diziam? O que aqui se praticava? Que tipo de fenômenos malignos aqui estavam? E aí você vai ver porque Deus rejeitou tanto aquela torre. Agora, aqui é o primeiro momento desse nosso amado estudo. O estudo que teremos na quarta-feira, então, vai completar esse estudo da Torre de Babel. Só que eu deixei com o Geuelzinho, e o Geuel vai distribuir a todos os irmãos, um estudo feito por um arqueólogo e um teólogo. Ele é adventista, né? E a gente sabe perfeitamente como separar o peixe, a carne do peixe, dos queridos espinhos. O Brasil para Cristo não cai em qualquer loucura que dizem por aí. A gente sabe, a gente tem 50 anos de aprofundamento na palavra de Deus, a gente separa direitinho espinhos de carne gostosa do peixe. Então, o professor doutor, ele é mestre doutor em arqueologia, e ele tem um estudo muito interessante provando que realmente a Torre de Babel existiu. E que Nimrod, esse personagem
realmente existiu. E é um estudo histórico porque ele consegue provar, através da arqueologia, que até esse momento a humanidade tinha uma única forma de falar. Uma única forma de falar, um único idioma. E que depois desse momento tudo mudou. Então, o estudo que os irmãos vão receber agora através dos grupos, não adianta você estar sozinho. Você tem que estar nos grupos, meu irmão. A igreja é um grupo. Você tem que estar ou no grupo da mocidade, ou dos pastores, ou das senhoras, ou dos senhores, porque senão você não vai receber esse estudo. Você tem que estar nos grupos. E aí, Joel vai passar esse estudo para todos os irmãos, já mandou Joelzinho, e mamãe passa para coral, irmãos do coral, repassa para os outros irmãos do coral. É um estudo fantástico. Ou assista ainda hoje ou amanhã, porque vai complementar esse estudo maravilhoso que nós temos. Amados irmãos, nós louvamos a Deus por essa primeira grande parte e agora quero fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse momento tão maravilhoso. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. É incrível como tu és Deus sobre toda a carne. Tu tinhas razão para descer e ver aquela grande torre e reprová-la. Tu tinhas. Porque não há outro meio de se chegar a ti, a não ser pelos meios que tu destes à humanidade. E eu te louvo, Senhor, porque Noé, assim que desceu da arca, ele levantou um altar de adoração a ti, e a forma de estar na tua presença era o levantar de altares a ti. Ou seja, era o único meio neste momento de alcançar a tua misericórdia. Matando um animal, levantando um altar a ti, em reverência a tudo que tu ensinastes ao primeiro casal, Adão e Eva. E estes homens quiseram um outro acesso a ti, apesar de poderosos, vigorosos, fantásticos, extraordinários, estes infelizes, pobres, cegos, nus, espiritualmente, só tinham a presença de espíritos malignos, e tu olhastes para aquilo e tu desprezastes. E eu acho lindo, ó Deus, porque quando termina a Torre de Babel, tu pegas alguém que estava lá em Ur dos Caldeus e faz questão de levar lá para o outro lado. E quando Abraão chega aonde tu querias levar, ele ergue um altar a ti em adoração e louvor. Então eu te louvo pela segunda parte do Gênesis, porque de novo o homem cai em decadência, a ponto de tentar chegar a ti por meios que não vinham de ti, como a Torre de Babel. Mas tu recomeças todas as coisas sempre. Através de Abraão, benditas seriam todas as nações da terra. E nós te louvamos por isso. Amados, veja agora esta última imagem. Última imagem. Por gentileza, veja agora esta última imagem. Você está vendo a imagem aí? Você está vendo a imagem? Olha que interessante. Nesta imagem, você tem aqui na seta preta, Ur dos Caldeus, de onde Deus chamou Abraão. E Abraão sobe com seu pai e seu sobrinho Ló até Harã, a seta verde, está vendo? E depois, quando o pai morre em Harã, aí ele desce até Canaã, até chegar a Siquém. E depois vai para o Egito e retorna. Olha que interessante, né, irmãos? E Abraão, então, ele é simplesmente o oposto de Nimrod. Abraão é simplesmente aquele que Deus chama e do qual ele vai fazer uma grande nação. E eu acho lindo Gênesis, capítulo 12, porque se Gênesis 11
termina de forma tão terrível, com esta população tão degenerada, tão baixa e vil, simplesmente em Gênesis 12 diz assim, versículo 1, ora o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da terra para a terra que eu te mostrarei. E olha, esse homem ouviu a voz de Deus. Esse homem saiu do meio lá de toda esta poluição. E Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar, engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. E esse homem passou a ter um relacionamento tão profundo com Deus que Deus disse, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E sabe o que esse homem fazia? Onde chegava, erguia um altar de adoração ao Senhor. Que diferença, né? Como Abraão é diferente de Nimrod. Nimrod é aquele homem que vem, agride, toma pela força, mata, arrebenta para ter terras, poder e nome. Abraão é aquele que Deus chama e diz, eu vou te dar terra, poder e nome. Louvado seja o nome do Senhor, e por intermédio dele, todas as nações foram abençoadas. Você gostou do estudo? Então faz o seguinte, pega por gentileza aí, ó, não tem o like, o positivo? Dá um positivo, que aí expande cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus e lembre-se que toda quarta nós vamos aprofundar exatamente uma parte de Gênesis, abençoando a sua e a minha vida. Imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Levítico é o sacrifício de oferta e perdão. Em Números, herança e organização. Em Deuteronômio, é fé em ação. Em Josué, ele é o capitão vencedor. A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo realiza um lindo projeto de leitura bíblica diária desde o mês de março de 2019. Já estudamos capítulo por capítulo todos os 27 livros do Novo Testamento. Foram 15 meses de pura dedicação e 391 comentários foram produzidos pelos nossos pastores e obreiros do ministério da IEPBC. Tudo está registrado e disponível no nosso canal do YouTube. Mas a palavra de Deus nos convida a ir mais fundo. Em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. E agora chegou a vez de estudarmos o Velho Testamento. Comentaremos capítulo por capítulo dos 39 livros que ele possui. E todos os dias, com exceção do domingo, a partir da meia-noite, disponibilizaremos os estudos para todos os nossos queridos irmãos. Este lindo projeto agora continua no mês de junho. Comece então a leitura bíblica diária do Velho Testamento. Esteja conosco e venha aprender mais e mais da Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.